Olá Brasil, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal nesta quarta-feira, dia 1º de outubro, começou o mês, né? Começou o mês aí, final de linha para a gente ir para o ano de 2026 e muita coisa vai ser decidida agora, tá? Outubro e novembro, muita coisa vai ser decidida agora. Por exemplo, ainda que votar favorável, voto impresso, só para você saber, não dá mais para entrar na eleição do ano que vem. Porque nós temos uma lei eleitoral, o artigo 100 da lei eleitoral, que fala que toda modificação ela precisa ser feita um ano antes da eleição. Então a gente pode mais uma vez ficar aí sonhando com a questão do voto impresso, que ele não vai acontecer pelo menos por hora. Pode ser que vote, aí passa, avalia a partir de 2028, quando nós teremos eleições para prefeito, vereadores e por aí vai. É uma pauta que a gente deveria estar reivindicando, né, gente? É uma pauta que, infelizmente, o brasileiro... É porque é tanta coisa também, né? Mas nós, brasileiros, nós deixamos de reivindicar aquilo que é urgente e emergente. Você imagina, eu acredito que o presidente Bolsonaro venha para uma disputa em 2026. Nós teremos aí que enfrentar o processo eleitoral do jeito que ele é. A urna do jeito que ela é. Então fica muito complicado, mas Brasília está pegando fogo e eu quero contar para você tudo que está acontecendo lá, porque nós temos prisão, nós temos o STF totalmente apavorado, o Lula em uma condição de desistir. Sim, o Lula está numa condição de desistir, parece que não quer mais falar com Donald Trump, ele sabe que ele vai passar a maior vergonha do ano. Eu fico triste, né? Porque eu queria que o Lula fosse lá. Ah, como eu queria. Eu queria ver o Lula sentado naquele salão oval, eu ia assistir de camarote, comprar até um saco de pipoca para poder comer em casa. Eu vou contar tudo isso para você, eu vou pedir para você me ajudar a dar o seu like, a você compartilhar, a você se inscrever no meu canal. Tô aqui todo dia, viu? Todo dia eu estou aqui trazendo para você as notícias do Brasil e do mundo, as coisas que acontecem na nossa nação, para que você de fato fique bem informado em tudo o que está acontecendo. E ó, na descrição tem link para participar do nosso grupo fechado do WhatsApp. É um grupo, é um canal no WhatsApp. Eu quero você lá junto comigo. Em 30 segundos, eu quero falar dos produtos da empresa RPN. Mas eu quero perguntar hoje para você, que nós estamos aqui no final do ano, 3 meses. É o tempo suficiente para você que está careca começar a recuperar o seu cabelo. Preste atenção no que eu disse. É o tempo suficiente para você começar a recuperar o seu cabelo. Você precisa entender que eu estou te oferecendo um tratamento capilar. Um tratamento sério, um tratamento idôneo, um tratamento que quem faz e persiste, o cabelo volta a crescer. Nós temos nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que faz o cabelo crescer de dentro para fora. Nós temos o bloqueador do hormônio DHT e também temos o tônico capilar. Se você começar a fazer um tratamento, o seu cabelo vai crescer. Me desculpa ser sincero, porque eu não quero tomar o teu dinheiro. Eu não quero que você ligue aqui e compre qualquer coisa, a qualquer custo e tudo bem. Não. Eu quero que você faça um tratamento, então eu vou te contar uma verdade. Não adianta você comprar uma caixa. Ah, por que, Alberto? Mas você falou que em 30 dias eu começo a ter sinais de cabelo. Mas se você não persistir, vai cair de novo. Então eu tô falando de um tratamento sério e robusto. Olha aqui o meu cabelo. Eu tenho falhas. Por que eu tenho falhas? Porque o meu não é transplante capilar. O meu cabelo voltou a crescer de verdade. Então eu tenho falhas aqui, tem umas falhas aqui, mas eu continuo tomando. Se você quer recuperar a autoestima, quanto que vale para você? Olhar no espelho e sorrir de novo. Olhar no espelho e falar, caramba, eu tô legal, tô bem comigo. Este é o propósito da linha Vitagor, que é o Hair Cap Hair Shield Tônico Capilar. Se você quer fazer o seu tratamento, ligue agora 0800 355 3000, tá bom? Tem o Cavalo Negro, para você que é homem. Ei, você patriota, você meu amigo, líder, cabeça da família, você precisa tomar um produto desse aqui. Eu tomo todo dia, gente. Eu falo para as pessoas que o meu ritual de manhã é tomar o Herbal Pro Mais, de manhã quando eu acordo, 20 gotas licopeno e óleo da semente de abóbora para preservar minha próstata. Eu estou com 46 anos, acabei de fazer um monte de exame e não tenho nada. Depois eu tomo um café, faço as minhas orações e eu vou tomar o Cavalo Negro. Porque aí me dá condição de ir até 10 horas da noite na frente de tudo. Cuidando da empresa, cuidando dos meus negócios, fazendo meus vídeos. Eu quero convidar você a experimentar isso.
e naquele momento importante você vai comparecer com a sua esposa, tá? Aquele momento íntimo. Esse e outros produtos você encontra ligando e chamando agora 0800 355 3000. Agora, passa a mão no telefone, chama 0800 355 3000, chama no WhatsApp que nós simplesmente vamos te atender e você vai aí de fato ter o seu produto. Eu quero trazer essa notícia aqui, ó. Para nós é uma notícia boa, né? Para nós é uma notícia do Daniel Silveira, que vai para o regime semi-aberto, até que enfim, né? Aí, ó, o deputado federal começará a trabalhar em regime aberto com assistente jurídico no escritório do seu advogado, Paulo Faria. A contratação será com carteira assinada, com salário de R$ 2.500, carga horária de 6 horas diária e a possibilidade de horário flexibilizado. Silveira auxiliará organizações de processos nas rotinas administrativas do escritório. Segundo Paulo Faria, o ex-parlamentar possui notória capacidade intelectual e inteligência apurada. E ao concluir o curso de Direito em 2026, para obter a licença do OAB, será contratado como advogado do escritório. Então, graças a Deus, né, gente? Nós temos aí o Daniel Silveira, um homem que lutou por mim, por você, um homem que falou um monte de coisa para o Supremo Tribunal Federal, que talvez eu e você estava aqui, ó, engasgado para poder falar, e ele pagou um preço muito caro com relação a isso. Muito. E eu vou colocar um vídeo do Gilmar Mendes totalmente apavorado. Olha se isso aqui não é. Por que o Gilmar Mendes está apavorado? Vou te contar. Não tem lei. Preste atenção. Aqui a gente volta na origem do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele só pode agir quando tem lei. Então, por exemplo, se a pessoa xingar a outra, tem uma lei que fala que se xingar vai preso, o STF pode agir. Não existe lei que fala que a lei Magnitsky não pode ser usada dentro do Brasil. E a lei Magnitsky está pegando todos eles. O que ele fez? Eles criaram um projeto para pedir socorro, pelo amor de Deus, para o Congresso Nacional. Olha aqui. Por exemplo, esse fenômeno da aplicação lamentável da Magnitsky em juízes do Supremo Tribunal Federal. Isso tem a ver também com domínio tecnológico. Tem a ver com a dependência tecnológica que temos dos Estados Unidos. Daí a importância de nós termos um dia da independência na soberania digital. Na Europa existe já várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados a Cuba, embargos que são aplicados ao Irã. E como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas... Proteger as autoridades. Repare o tom embargado do Gilmar Mendes. O tom de medo. Eles estão desesperados, agora eles querem uma lei. Entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Toda expectativa positiva. Estamos muito integrados. A rigor, a imagem que talvez seja mais adequada no Supremo Tribunal Federal seja de uma corrida de revezamento. Os desempenhos podem ser diferentes e tal. Os times podem responder de maneira diferente, mas é uma corrida de revezamento. Obras já foram feitas, obras vão continuar sendo feitas, e a minha expectativa é que nós possamos ter um ambiente de paz. O presidente Sarney, que é sempre o mestre de todos nós, diz: ninguém governa, quem governa é o tempo. Não, quem governa tem quem governa sim. Se vocês querem ter paz, vocês precisam parar de querer implantar a ditadura de toga. O tempo é que determina, né, que resposta nós vamos dar, e eu espero que a ambiência hoje, pelo menos eu tenho essa expectativa, talvez essa ilusão, de que vamos ter tempos mais pacíficos pela frente, tudo indica, e espero então que o presidente Fachin possa voltar toda a energia da corte, toda a energia do judiciário
do CNJ, do Judiciário, para a distribuição adequada, boa da justiça. E não se aprovou o projeto no Congresso. O resultado é que o Supremo, então, assumiu a liderança desse processo e regulou, tanto quanto possível, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, encerrando, portanto, esse capítulo, o que é... Você está vendo o tanto que ele está apavorado? Você está vendo o tanto que o Gilmar Mendes está com medo? Gente, vai cair um por um. Eu não vou negar para vocês que eu estou muito curioso para saber qual que vai ser a mudança na dinâmica desses conflitos e dessas crises que estão acontecendo no Brasil. A gente ouve aí algumas mudanças no tabuleiro. Primeiro, Lula encontrando com Donald Trump e começando a articular uma possível reunião entre os dois. Eu, na minha opinião, tenho certeza que o Lula vai ser humilhado, assim como outros ditadores que se encontraram com Donald Trump foram humilhados também. Mas vamos lá. Quais foram as mudanças que podem realmente chacoalhar todo o tabuleiro aqui? A presidência do STF. Antes, Barroso, o mais ideólogo de todos, assim, de todos os ministros, o que é mais sequestrado ideologicamente e se considera um ser superior ao resto da humanidade, é o iluminado Barroso. Entra agora Fachin. Isso é bom ou é ruim? Bom, no discurso inicial de Fachin, ele deixa ali algumas pistas de que está na hora de baixar a temperatura e que o direito é o que é o de direito e o político é o que é o de político. O problema é que esses mesmos ministros já admitiram que não tem mais controle do Alexandre de Moraes. Eles mandam emissários para os Estados Unidos dizer que o Alexandre de Moraes está incontrolável. Mas ele, pelo menos, vai ter agora a presidência e uma chance de mostrar que ele ainda não é um apoiador do PT como ele foi no passado. Um vídeo que ressurgiu recentemente, inclusive mostrando o Fachin, é esse aqui, ó. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Então eu não tenho esperanças muito altas de que essa nova presidência do STF vá mudar ou vá diminuir a interferência da Suprema Corte nos outros poderes ou diminuir a intensidade dessa ditadura do judiciário. Mas aí o Lula vai e disse que vai interceder por Alexandre de Moraes. Isso é uma notícia boa, eu vou te explicar por quê. Donald Trump e toda a administração do Donald Trump sabe que o Lula é um apoiador de Hamas, é um apoiador de ditador, de narcotraficante, é um corrupto, que as eleições aqui foram muito estranhas, que ele xingou Donald Trump de nazista e fascista. Então assim, ele é uma pessoa muito mal vista. E quando ele se posiciona por Alexandre de Moraes, eu te garanto, ele complica a situação do Alexandre de Moraes ainda mais. Tanto é que saiu hoje uma matéria mostrando que agora os Estados Unidos já consideram mais 2 novas pessoas para serem sancionadas. A matéria diz aqui, como vocês podem ver, os Estados Unidos avalia que novas sanções a ministros do STF serão inevitáveis. Ou seja, não adianta o que o Lula fale ou deixe de falar, novas sanções vão acontecer. As pessoas, os próximos alvos já são bem claros. Flávio Dino, um amigo comunista do Lula, e o outro Gilmar Mendes, que já é interpretado pelos Estados Unidos e pelo todo mundo como o grande mentor que fabricou o Dragão Moraes, esse que desrespeita a Constituição e que foi sancionado como violador de direitos humanos. Aí muitas pessoas falam, mas a Magnitsky parece que está fraca, não vai mudar nada. Bom, Alexandre de Moraes e a esposa dele mudaram o patrimônio, colocaram o patrimônio dentro da Lex, foram lá, fizeram uma nova CNPJ, abriram uma nova empresa no mesmo dia que a sanção saiu e teve o site derrubado. Depois que o site foi derrubado, eles tentaram colocar o site em uma outra hospedeira. O site foi derrubado de novo. Eu acabei de entrar agora, antes de gravar esse vídeo, e realmente o site do escritório de advocacia da Barsi Moraes e da esposa do Alexandre de Moraes também foi novamente derrubado. Ou seja, as ações agora estão sendo muito mais imediatas. Aí fica aquela pergunta. Nós estamos trabalhando aqui pela anistia. Infelizmente o relator não é um deputado federal, o relator nesse momento é o Alexandre de Moraes. Das conversas que nós temos com o relator, ele fala que tudo tem que ser conversado com o Alexandre de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes é vítima, ele é o julgador, ele é o investigador, ele é o promotor e agora ele é o relator da anistia dos crimes que ele mesmo, das condenações que ele mesmo impôs sobre crimes contra ele mesmo. Então, nunca se viu nada desse jeito na história do mundo. Mas aí fica aquela pergunta, muita gente fala, se votar, não adianta nada votar anistia total, geral e restrita se o STF vai derrubar como sendo inconstitucional. A minha interpretação vai ficar bem clara a mensagem que se for derrubada uma anistia aprovada pelo Congresso, os representantes eleitos,
as assinaturas, aqueles ministros do STF que colocarem o dedo para derrubar essa anistia, eles também provavelmente, aí eu digo provavelmente com 99% de certeza, se tornarão alvos também de uma sanção dos Estados Unidos. E agora eles estão entendendo. Assim, eu posso te dizer que depois de todos esses meses, eles finalmente estão entendendo a gravidade de uma Magnitsky. Porque quando se pegou a esposa, aí vai escritório de advocacia, instituto, e, inclusive há rumores de que virão aí sanções contra o Banco do Brasil por ter mencionado para o Alexandre de Moraes fazer cartão de crédito da Elo, que também está debaixo da bandeira, né, pertence ao Banco do Brasil e uma parceria entre outros bancos. Qual que é o resumo aqui? Muita coisa mudou no tabuleiro. Não podemos dizer se mudou para melhorar ou para piorar. Tá? A fala do Fachin foi uma fala meio que mostrando que ele também está querendo recuar ou apaziguar a situação, mas ao mesmo tempo Fachin é um cara que proibiu ações da polícia em áreas dominadas pelo narcotráfico, aumentando a criminalidade, fez campanha para Dilma. É um cara que ele foi o responsável por descondenar Lula, não se esqueça disso. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, essa convulsão aconteceu porque ele inicialmente foi lá e tirou um condenado de corrupção da cadeia porque ele viu que o CEP estava errado ali no processo. É muita coisa, gente, que está acontecendo. Vamos continuar trabalhando e lembrando, dia 7 de outubro aqui em Brasília a gente precisa do maior número de pessoas caminhando ao lado dos familiares das vítimas do 8 de janeiro. Então assim, vai ser uma semana frenética, com certeza, muita coisa mudando, a gente só não sabe se vai mudar para melhor ou para pior. Um abraço. A gente está chegando aqui ao final de mais um dia, a sessão hoje, a ordem do dia terminou mais cedo, então deu tempo de eu voltar aqui e gravar esse vídeo, porque está tendo muita conversa truncada, está tendo muita mentira, muita desinformação no que diz respeito ao posicionamento da oposição em relação à anistia. Todo mundo acompanhou que nós votamos a urgência da anistia. Infelizmente, ela caiu na mão de um senhor chamado Paulinho da Força, que no ano 2020 foi condenado a 10 anos de cadeia por corrupção. E graças ao voto do Alexandre de Moraes, ele foi anistiado. E esse fato é um fato importante disso que está acontecendo. A pessoa que se tornou o relator do que deveria ser a anistia, ele nem aqui deveria estar, ele deveria estar preso, ele só não está preso porque o Alexandre de Moraes e a nossa Suprema Corte, que sempre ajuda os corruptos e persegue aqueles que se indignam com a corrupção, isentou ele, liberou ele da sua pena e anistiou completamente. Então é assim, o STF, Alexandre de Moraes, anistia corruptos, tá? Isso é normal aqui dentro. O que foi percebido e está cada vez mais claro? Alexandre de Moraes, ele é a vítima, ele é o investigador, ele é o delegado, o promotor, ele é o juiz, e agora ele é também, ou pretende ser também, o relator da anistia. É isso, ele é o relator da anistia das penas que ele foi vítima e como juiz condenou. Paulinho da Força, pelo entendimento, acho que de todos aqui, ele é um cara, um ventríloco do Alexandre de Moraes. É inaceitável que nós votemos favorável a qualquer texto que venha de uma pessoa que faz o que o Alexandre de Moraes quer. Então, o posicionamento, que fique claro, e é oficial agora, o posicionamento é anistia ampla, geral e restrita. E aí algumas pessoas me perguntam, poxa Gustavo, mas e se vier uma dosimetria, vocês votarão contra? Como é que ficam as pessoas que estão presas? Pois a Associação dos Prisioneiros, dos Advogados dos Prisioneiros Políticos do 8 de janeiro, eles fizeram uma pesquisa com os prisioneiros do 8 de janeiro. E o que a pesquisa fala? A pesquisa fala que 85% dos prisioneiros só aceitam se for anistia. Que a anistia não existe conversa nenhuma sobre a dosimetria. E hoje, essa mesma associação, lembrando, são os advogados dos prisioneiros, dos presos do 8 de janeiro. Essa mesma associação emite uma nota, publicou uma nota, falando a mesma coisa. Não há possibilidade de dosimetria. A maioria dos prisioneiros políticos querem anistia total, geral e restrita. E quanto a isso, não há conversa. Então a imprensa fica soltando essas coisas do Bolsonaro conversou, Tarcísio, não sei o que. Não houve nenhuma dessas conversas. Isso não existe. Nós só vamos aceitar a anistia total, geral e restrita. Bom, e para terminar o vídeo, na semana que vem será votado esse projeto. Nós vamos continuar lutando pela anistia. E é por isso que a gente precisa
que na terça-feira, dia 7, às 16 horas, nós tenhamos uma multidão, milhares e milhares de pessoas na catedral, aqui na esplanada dos ministérios, para que nós possamos caminhar juntos, ao lado dos familiares, ao lado da mãe da Débora, ao lado do marido da Débora, ao lado da irmã da Dalgisa, ao lado das filhas e da esposa do Clezão, ao lado das famílias desses presos políticos, nós possamos caminhar em direção ao Congresso de forma pacífica e ordeira, como sempre fizemos. Mas para que tenha efeito, na hora do voto, a gente precisa de ter uma multidão. Então, de novo, eu venho aqui gravar um vídeo pedindo, por favor, compareça dia 7 de outubro, às 16 horas na Catedral. A gente precisa fazer esse ato, essa caminhada, ela tem que ser gigantesca. Ela tem que ocupar a esplanada dos ministérios. A mensagem tem que ser clara. O som tem que ser ensurdecedor. Anistia já. Nada de dosimetria. Nada de manter presas certas pessoas. Por exemplo, a dosimetria manteria preso as pessoas que tiveram que fugir do Brasil, que são mais de 400. Nós vamos abandonar essas pessoas? Óbvio que não. Então, compartilhe esse vídeo. Organize, mobilize seu pessoal, sua família, converse com seu chefe, dá um jeito no seu trabalho, esteja aqui em Brasília. Eu sei que é difícil, é dia de semana, e nós da direita, nós trabalhamos, mas a gente precisa, os familiares dessas pessoas precisam. Eles estão contando com a sua presença. Um abraço. Amigos, o Brasil está pegando fogo. Procurador-geral é assassinado com um tiro na cabeça. A Rede Globo enfrenta a prisão e, ao mesmo tempo, cresce a pressão pela anistia aos presos políticos. O que a grande mídia tenta esconder, eu vou mostrar aqui para você agora. Então já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo, porque a verdade precisa chegar em cada brasileiro. Preste bem atenção nas informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Eu não vou negar para vocês que eu estou muito curioso para saber qual que vai ser a mudança na dinâmica desses conflitos e dessas crises que estão acontecendo no Brasil. A gente ouve aí algumas mudanças no tabuleiro. Primeiro, Lula encontrando com Donald Trump e começando a articular uma possível reunião entre os dois. Eu, na minha opinião, tenho certeza que o Lula vai ser humilhado, assim como outros ditadores que se encontraram com Donald Trump foram humilhados também. Mas vamos lá. Quais foram as mudanças que podem realmente chacoalhar todo o tabuleiro aqui? A presidência do STF. Antes, Barroso, o mais ideólogo de todos, assim, de todos os ministros, o que é mais sequestrado ideologicamente e se considera um ser superior ao resto da humanidade, é o iluminado Barroso. Entra agora Fachin. Isso é bom ou é ruim? Bom, no discurso inicial de Fachin, ele deixa ali algumas pistas de que está na hora de baixar a temperatura e que o direito é o que é o de direito e o político é o que é o de político. O problema é que esses mesmos ministros já admitiram que não tem mais controle do Alexandre de Moraes. Eles mandam emissários para os Estados Unidos dizer que o Alexandre de Moraes está incontrolável. Mas ele, pelo menos, vai ter agora a presidência e uma chance de mostrar que ele ainda não é um apoiador do PT como ele foi no passado. Um vídeo que ressurgiu recentemente, inclusive mostrando o Fachin, é esse aqui, ó. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Então eu não tenho esperanças muito altas de que essa nova presidência do STF vá mudar ou vai diminuir a interferência da Suprema Corte nos outros poderes ou diminuir a intensidade dessa ditadura do judiciário. Mas aí o Lula vai e disse que vai interceder por Alexandre de Moraes. Isso é uma notícia boa, eu vou te explicar por quê. Donald Trump e toda a administração do Donald Trump sabe que o Lula é um apoiador de Hamas, é um apoiador de ditador, de narcotraficante, é um corrupto, que as eleições aqui foram muito estranhas, que ele xingou Donald Trump de nazista e fascista. Então assim, ele é uma pessoa muito mal vista. E quando ele se posiciona por Alexandre de Moraes, eu te garanto, ele complica a situação do Alexandre de Moraes ainda mais. Tanto é que saiu hoje uma matéria mostrando que agora os Estados Unidos já consideram mais 2 novas pessoas para serem sancionadas. A matéria diz aqui, como vocês podem ver, os Estados Unidos avalia que novas sanções a ministros do STF serão inevitáveis. Ou seja, não adianta que o Lula fale ou deixe de falar, novas sanções vão acontecer. As pessoas, os próximos alvos já são bem claros. Flávio Dino, um amigo comunista do Lula, e o outro Gilmar Mendes, que já é interpretado pelos Estados Unidos e pelo todo mundo como o grande mentor que fabricou o Dragão Moraes, esse que desrespeita a Constituição e que foi sancionado como violador de direitos humanos. Aí, muitas pessoas falam, mas a Magnitsky parece que está fraca, não vai mudar nada. Bom, Alexandre de Moraes e a esposa dele mudaram o patrimônio, colocaram o patrimônio dentro da Lex,
foram lá, fizeram uma nova CNPJ, abriram uma nova empresa no mesmo dia que a sanção saiu e teve o site derrubado. Depois que o site foi derrubado, eles tentaram colocar o site em uma outra hospedeira. O site foi derrubado de novo. Eu acabei de entrar agora, antes de gravar esse vídeo, e realmente o site do escritório de advocacia da Barci Moraes e da esposa da Alexandre de Moraes também foi novamente derrubado. Ou seja, as ações agora estão sendo muito mais imediatas. Aí fica aquela pergunta. Nós estamos trabalhando aqui pela anistia, né? Infelizmente o relator não é um deputado federal, o relator nesse momento é o Alexandre de Moraes. Das conversas que nós temos com o relator, ele fala que tudo tem que ser conversado com o Alexandre de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes é vítima, ele é o julgador, ele é o investigador, ele é o promotor e agora ele é o relator da anistia dos crimes que ele mesmo, das condenações que ele mesmo impôs sobre crimes contra ele mesmo. Então, nunca se viu nada desse jeito na história do mundo. Mas aí fica aquela pergunta, muita gente fala, se votar, não adianta nada votar anistia total, geral e restrita se o STF vai derrubar como sendo inconstitucional. A minha interpretação vai ficar bem claro a mensagem que, se for derrubada uma anistia aprovada pelo Congresso, os representantes eleitos, as assinaturas, aqueles ministros do STF que colocarem o dedo para derrubar essa anistia, eles também provavelmente, aí eu digo provavelmente com 99% de certeza, se tornarão alvos também de uma sanção dos Estados Unidos. E agora eles estão entendendo. Eu posso te dizer que depois de todos esses meses, eles finalmente estão entendendo a gravidade de uma Magnitsky. Porque quando se pegou a esposa, aí vai escritório de advocacia, instituto, inclusive há rumores de que virão aí sanções contra o Banco do Brasil por ter mencionado para o Alexandre de Moraes fazer cartão de crédito da Elo, que também está debaixo da bandeira, né, pertence ao Banco do Brasil e uma parceria entre outros bancos. Qual que é o resumo aqui? Muita coisa mudou no tabuleiro. Não podemos dizer se mudou para melhorar ou para piorar. Tá? A fala do Fachin foi uma fala meio que mostrando que ele também está querendo recuar ou apaziguar a situação, mas ao mesmo tempo Fachin é um cara que proibiu ações da polícia em áreas dominadas pelo narcotráfico, aumentando a criminalidade, fez campanha para Dilma. É um cara que ele foi o responsável por descondenar Lula, não se esqueça disso. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, essa convulsão aconteceu porque ele inicialmente foi lá e tirou um condenado de corrupção da cadeia porque ele viu que o CEP estava errado ali no processo. É muita coisa, gente, que está acontecendo. Vamos continuar trabalhando e lembrando, dia 7 de outubro aqui em Brasília a gente precisa do maior número de pessoas caminhando ao lado dos familiares das vítimas do 8 de janeiro. Então, assim, vai ser uma semana frenética, com certeza. Muita coisa mudando. A gente só não sabe se vai mudar para melhor ou para pior. Um abraço. A gente está chegando aqui ao final de mais um dia. A sessão hoje, a ordem do dia terminou mais cedo, então deu tempo de eu voltar aqui e gravar esse vídeo, porque está tendo muita conversa truncada. Está tendo muita mentira, muita desinformação no que diz respeito ao posicionamento da oposição em relação à anistia. Todo mundo acompanhou que nós votamos a urgência da anistia. Infelizmente, ela caiu na mão de um senhor chamado Paulinho da Força, que no ano 2020 foi condenado a 10 anos de cadeia por corrupção. E graças ao voto do Alexandre de Moraes, ele foi anistiado. E esse fato é um fato importante disso que está acontecendo. A pessoa que se tornou o relator do que deveria ser a anistia, ele nem aqui deveria estar, ele deveria estar preso, ele só não está preso porque o Alexandre de Moraes e a nossa Suprema Corte, que sempre ajuda os corruptos e persegue aqueles que se indignam com a corrupção, isentou ele, liberou ele da sua pena e anistiou completamente. Então, assim, o STF, Alexandre de Moraes, anistia corruptos, tá? Isso é normal aqui dentro. O que foi percebido e está cada vez mais claro? Alexandre de Moraes, ele é a vítima, ele é o investigador, ele é o delegado, o promotor, ele é o juiz, e agora ele é também, ou pretende ser também, o relator da anistia. É isso, ele é o relator da anistia das penas que ele foi vítima e como juiz condenou. Paulinho da Força, pelo entendimento, acho que de todos aqui, ele é um ventríloco do Alexandre de Moraes. É inaceitável que nós votemos favorável a qualquer texto que venha de uma pessoa que faz o que o Alexandre de Moraes quer. Então, o posicionamento, que fique claro, e é oficial agora, o posicionamento é anistia ampla, geral e restrita. E aí algumas pessoas me perguntam, poxa, Gustavo, mas e se vier uma dosimetria, vocês votarão contra? Como é que ficam as pessoas que estão presas? Pois a Associação dos Prisioneiros, dos Advogados dos Prisioneiros Políticos do 8 de janeiro, eles fizeram uma pesquisa com os prisioneiros do 8 de janeiro. E o que a pesquisa fala? A pesquisa fala que 85% dos prisioneiros só aceitam se for anistia. Que a anistia não quer, não existe conversa nenhuma sobre a dosimetria. E hoje, essa mesma associação, lembrando, são os advogados dos prisioneiros, dos presos do 8 de janeiro.
Essa mesma associação emite uma nota, publicou uma nota, falando a mesma coisa. Não há possibilidade de dosimetria. A maioria dos prisioneiros políticos querem anistia total, geral e restrita. E quanto a isso, não há conversa. Então a imprensa fica soltando essas coisas do Bolsonaro conversou, Tarcísio, não sei o que. Não houve nenhuma dessas conversas. Isso não existe. Nós só vamos aceitar a anistia total, geral e restrita. Bom, e para terminar o vídeo. Na semana que vem será votada esse projeto. Nós vamos continuar lutando pela anistia. E é por isso que a gente precisa que na terça-feira, dia 7, às 16 horas, nós tenhamos uma multidão, milhares e milhares de pessoas na catedral, aqui, na esplanada dos ministérios, para que nós possamos caminhar juntos, ao lado dos familiares, ao lado da mãe da Débora, ao lado do marido da Débora, ao lado da irmã da Dalgisa, ao lado das filhas e da esposa do Clezão, ao lado das famílias desses presos políticos, nós possamos caminhar em direção ao Congresso de forma pacífica e ordeira, como sempre fizemos. Mas para que tenha efeito, na hora do voto, a gente precisa de ter uma multidão. Então, de novo, eu venho aqui gravar um vídeo pedindo, por favor, compareça dia 7 de outubro, às 16 horas na Catedral. A gente precisa fazer esse ato, essa caminhada, ela tem que ser gigantesca. Ela tem que ocupar a esplanada dos ministérios. A mensagem tem que ser clara. O som tem que ser ensurdecedor. Anistia já. Nada de dosimetria. Nada de manter presas certas pessoas. Por exemplo, a dosimetria manteria preso as pessoas que tiveram que fugir do Brasil, que são mais de 400. Nós vamos abandonar essas pessoas? Óbvio que não. Então compartilhe esse vídeo, organize, mobilize seu pessoal, sua família, converse com seu chefe, dê um jeito no seu trabalho, esteja aqui em Brasília. Eu sei que é difícil, é dia de semana, e nós da direita, nós trabalhamos, mas a gente precisa, os familiares dessas pessoas precisam. Eles estão contando com a sua presença.